Hello, Manos. Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92. A música nos conecta e o bom rango hoje literalmente nos conecta, né, cara? Eu quero saber sobre amores, negócios. Eu quero misturar tudo hoje, porque agora pra mim isso aí pra dar certo e não dá, o bicho pega, vocês vão me explicar. O casal que tá aqui comigo tem história, né? Mas manda pra cá, 984-410010, até porque hoje é uma loucura, isso aqui é um crossover de locais. Nós vamos ter rango aqui, eu tenho mineiro, tenho paranaense, que acabaram em Criciúma. Eu tenho o prazer de receber aqui num papo bacana, né? Muito obrigado pelo presente que vocês mandaram ontem. Inclusive, meu filho Paulinho gostou mais do que eu. Ele roubou, não sei se vocês notaram. O presente foi roubado de mim. Sim. Né? Vocês notaram? Rafael Altman, é isso, acertei? Isso Altman mesmo. E a Ana Rosa Gonçalves, eles que são os proprietários do AOK Deissara. Que prazer recebê-los. Tudo bem, Rafa? Prazer, Ana? Certinho? Prazer, mano. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. A gente tá lisonjeado de estar aqui hoje. Tá, muito feliz de receber vocês. Agora eu quero saber o seguinte, primeiro. O que diabos vocês dois estão fazendo aqui em Criciúma? Eu preciso saber disso, né? Porque é um rolê aleatório demais. Vocês caírem aqui em Criciúma, né? Com um açougue, uma parrilha, vocês estão falando de carnes nobres, estão falando de um monte de coisa. O que vocês estão fazendo aqui? Então, mano, a gente, na verdade, antes de vir pra cá, nós estávamos na Irlanda. A gente, na Irlanda, um determinado tempo, né? Uma época da nossa vida, a gente resolveu largar tudo no Brasil e morar fora do país, aprender inglês e... Tá, mas vem cá, vamos lá, vocês conheceram onde, vai? Qual o estado do Brasil que vocês conheceram? Em Minas. Tá, foi em Minas. Isso. Quem é que foi pra Minas? Como é que foi essa história? O Rafael foi pra Minas. Foi trabalhar lá? O que Foi trabalho também. Foi fazer o que lá? Eu trabalhei sempre com transporte, com logística. Aí foi pra lá. E aí recebi uma proposta pra ir pra Minas Gerais, fui pra lá, e aí o mineiro, como um bom mineiro, conhecia a Ana Rosa mais ou menos uns 12 minutos, eu já tava na casa dela e no Natal e participando da família e tudo mais. Não foi assim. Foi bem assim. Conheceu o cara e já levou pra dentro Na de casa. verdade, o Rafael alugou um apartamento com a minha prima, que trabalhava numa imobiliária. E aí minha prima falou, gente, esse menino sozinho aí, como bom mineiro, ninguém fica sozinho em Minas Gerais. E aí pegou e falou, não, vamos lá pra casa que você vai conhecer a minha família. E aí... Não, né, cara? Tava eu lá. Desse jeito. Foi desse jeito. E aí o Rafael, isso foi em outubro, em dezembro o Rafael tava passando o Natal com a gente. Já ganhando presente, já, assim... Ganhando apelido, que na verdade o Rafael era o inquilino, pra todos nós da família era o inquilino. Tá, levaram pra dentro de casa. Exatamente. E aí agora... E aí a prima da Ana Rosa, assim que ela me conheceu, ela falou, ó, tem um apartamento pra te alugar. E eu também tenho uma prima que tinha 5 anos de namoro e tá solteira. Eu falei, bom, então é agora. Mas agora é minha hora. Foi. Tá, ela fez então. Ela é a madrinha. Ela é madrinha. Ela é literalmente madrinha do nosso casamento. Não, tem que ser, né? Claro, tá louco? Tá, não vai ser, tá louco? Tá, mas vem cá, mas quem que se apaixonou por quem primeiro? Eu gosto dessas histórias. Foi ambos, né? Foi assim, na hora que vocês se viram? Não, eu como toda... Não. Bom, eu acho que fui eu. Claro que sim. Eu na verdade tava solteiro e eu queria ficar solteiro. Eu tava em Minas Gerais, solteiro, primeira vez da minha vida. Cachaça, boteco, eu Minas falei, Gerais. Cara, é agora, essas mineiras tudo, aí eu vou fazer a festa. Aí não deu 2 meses, eu tava amarrado E daí a gente morou em Minas por 4 anos. Foi. Decidimos ir pra Curitiba. Tá, vocês começaram a namorar, já foram morar junto? Como é que... Não, conta a história direito, pô. A gente começou a ficar em outubro. Foi. Tá. E aí em fevereiro, março, a gente já tava morando juntos. Daí a gente já comprou um apartamento. Uma loucura. Tá, vai. E aí moramos... E sabe que a proposta de morar junto aconteceu num jogo de... Numa madrugada. Jogo de buraco. Jogando canastra, buraco pra gente. Transtornados, eu falava outra coisa, mas é um programa sério. Então. Eu não vou poder brincar com isso. E aí, jogando, enfim, bebendo a noite inteira, os dois, eu ganhando, porque eu sempre ganho. E aí... Sempre ganho. Buraco é canastra. É, o canastra. Canastra, e aí eu bêbado pedi pra ela vir morar comigo, e aí estamos até... E ela aceitou. No outro dia eu peguei minha mala, fui lá e falei, mãe, tô indo, tchau. E fui.
E o grande problema foi esse, né? Porque a gente fala, é aquele negócio que a gente convida por educação, sabe? A gente E ela fala, aceitou, né? E aí eu... Mas não se largaram mais, daí agora não, acabou. Daí... não quisesse, não tinha convidado. Tá, mas por que vocês foram pra Irlanda? Não tava legal em Minas? Não tava bacana? Não, aí a gente foi pra Curitiba. Aí 4 anos a gente ficou em Minas. Tá, mas você já conhecia Curitiba ou não? Conhecia. Você conhecia. E aí eu me apaixonei por Curitiba. Curitiba é uma capital muito estruturada e tal. E aí o Rafael falou, eu quero voltar. E essa história é legal, posso, mano? Um dia o Rafael falou assim, quero voltar pra Curitiba, vamos ver. E na época eu vendia caminhão. Aí eu saí do meu trabalho. Advogada. E eu tava estudando pra concurso e tal. E aí o Rafael falou, Ana Rosa, veja se você consegue algum trabalho. E dependendo, a gente vai pra Curitiba. O que eu entendi? Que era pra eu achar trabalho em Curitiba. E aí eu fiz uns contatos, mandei currículo, fui lá no trabalho do Rafael, fui chamada pra 3 entrevistas, cheguei lá no trabalho do Rafael e falei, então, consegui as entrevistas, a gente tem que viajar na sexta. E o Rafael, pra onde, criatura? Tá louca, Tá louca? Eu falei, não, consegui as entrevistas em Curitiba. Ele, Ana Rosa, eu falei pra você conseguir alguma coisa aqui. Eu falei, agora já foi, Rafael, agora vamos pra Curitiba e vamos ver o que dá. Assim também, vai. Foi. Tá, mas daí você tava trabalhando lá. Foi. Daí pedi transferência, não consegui. Consegui uma outra empresa, que o transporte é muito louco, assim, porque você sempre acaba cruzando com alguém que você já trabalhou, entendeu? Então, foi inevitável. Conversei com algumas pessoas que já tinha trabalhado no passado e conseguiram alguma coisa. Vamos pra Curitiba, Isso, aí fomos pra Curitiba. Ficamos lá também por um período de 4 anos. E você 4 anos. 4 anos, Tá. Aí... Aqui vai durar 4 também, pelo que eu vi. E tudo com C, né? Tudo com C. Curitiba, Contagem, daí a gente foi Cork na Irlanda, depois viemos pra Criciúma. Agora estamos em Sara. Não, mas quebrou do ladinho, né? E aí em Curitiba a gente trabalhava muito, assim, insanamente. E a gente não tava muito feliz nos trabalhos. E decidimos, vamos pra Irlanda. E eu sempre tive o sonho de morar fora. Pois é. A gente sempre teve vontade de morar fora, mas a gente nunca teve condição social de bancar uma ida pros Estados Unidos. O Rafael sempre quis ir pros Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos você não consegue trabalhar legalmente. Então a gente falou, bom, vamos achar um país que dê pra gente trabalhar, que a gente consiga bancar a nossa estadia. E aí surgiu a Austrália e Irlanda. E aí eu falei, não, Austrália, eu não sou da vibe, vamos aplaudir o pôr do sol. Não gosto, não quero. Quero frio, cachaça e viking. Isso, essa é mais a minha pegada. Vamos pra Irlanda. Aí fomos pra Irlanda, ficamos... gente bêbada. Isso. Vamos pra lá, Ficamos 8 meses lá e aí eu descubro que eu tô grávida na Irlanda. E a ideia era ficar 2 anos, né? Que é o tempo permitido. E talvez ir pro Canadá, fazer aplicar pra vagas fora e tudo mais. E aí a gente, assim, nunca aconteceu. Nunca tinha acontecido, né? A gente, tanto tempo junto. E aí a Ana foi engravidar lá. Então, assim, a gente não tomou as precauções para que isso não ocorresse, mas também era um negócio que não passava na nossa cabeça em nenhum minuto. E aí, num certo momento, deu. Entendeu? E daí, coisas de Deus, né? E aí a gente veio pro Brasil em 2019, final de 2019, a gente voltou pro Brasil. E aí o Rafael, logo quando a gente chegou, o Rafael foi chamado para voltar pro trabalho, trabalho que ele tava. Ele pediu conta dessa transportadora e quando eles souberam que o Rafael tinha chegado, Rafael, volta a trabalhar conosco. E daí eu fui trabalhar para um restaurante de um amigo nosso, que é o Japa, lá em Curitiba. E eu advogava para eles e tal. E aí ficamos... O rolê de vocês é muito aleatório. Muito aleatório. Daí eu fui pra fazer... E o mais engraçado é que lá no restaurante do Japa, tipo, eu fui pra fazer a parte administrativa e advogar, de repente eu já tava na chapa, coordenando os meninos na cozinha. Com uma barriga desse tamanho, né? Uma barriga desse tamanho, porque eu fiquei muito barriguda. Cara, eu falei, eu não tenho tempo ruim pra trabalho. Falei, vamos trabalhar. E aí um headhunter achou o Rafael. Você quer fazer 2 entrevistas? E foram 2 entrevistas. Uma para Floripa
E eu não gosto de Floripa pelo trânsito. Eu falei, Rafael, morar em Floripa, aquele trânsito danado. Floripa tem duas coisas que eu não gosto, o trânsito e as praias. O resto é legal. Tamo junto, mas tá legal, Floripa. Tamo junto, porque eu também... Tem sol lá também que eu odeio. Sol, praia e trânsito. Não precisa disso aí. Mas o Rafael fez e ele passou nas duas entrevistas. Aqui pra Criciúma? Pra Criciúma. Tá. E para Floripa. Tá, mas você não conhecia Criciúma? Conhecia? Não sabia nem pra que lado que era. Não sabia nem escrever Criciúma. Tá. Gente, a gente só sabia que existia por causa do futebol. Por causa do time, da cor, por causa do time, aquela história. Claro, né? entendeu? Mas, nunca tinha vindo pra cá. Tempo de moleque, a gente vinha pra Ferrugem, Praia do Rosa, Farol e tal. Mas, cara, Criciúma em si... Nunca. E aí apareceu a oportunidade pra vir pra cá. Nós viemos, conhecemos a cidade, e aí entendemos a questão de praia muito perto, serra muito perto. É um lugar muito legal, assim, sabe? Né? É muito bacana, assim, sabe? Uma cidade pequena, mas que tem toda uma estrutura de cidade grande, com shopping, bons hospitais, mas daí escolas, tem uma decisão aí, vamos pra lá. Mas daí assim, mas mano, a gente nunca foi apegado. Não tem essa, vambora. Eu e o Rafael, a gente nunca teve apego a bens materiais, a nada. Então, quando surgiu a oportunidade, e era uma coisa que eu falei, Rafael, é uma pegada que pode te dar uma possibilidade profissional melhor? Beleza, bora. Eu sempre fui muito parceira, assim. E eu tava num trabalho que eu sabia que não seria definitivo, né? Eu voltei grávida. Quem que vai contratar alguém grávida? Não tem a visão ali. Exato. Eu falei, bora, vambora. E aí veio a pandemia. A gente veio junto com a pandemia. Então, assim, o transporte não parou. A gente chegou dia 28 de março aqui. O transporte não parou, Rafael. A pandemia começou em 18 de março. A gente chegou dia 28. Vocês vieram literalmente. A gente ficou com medo. Eu lembro que quando nós fizemos nossa mudança, a gente veio de carro, né? E fez a mudança com um caminhãozinho. E eu tava com medo de não conseguir passar, né? Já tinha uns rumores que estavam trancando barreiras e tal. E a gente chegou de boa. Eu aluguei a casa, pra você ter uma ideia, por telefone, vi as fotos, nem vi, fui ver a casa quando nós chegamos aqui. Você não conhecia bairro, não conhecia nada. A gente achou a casa no Rio Maina e aí a gente gostou da casa e falou, Rafael, essa casa mesmo. Foi pelo foto, assim. Mas sabe o que é loucura? Vocês vêm de Curitiba, por exemplo, do Rio Maina aqui pra gente é longe. Mas pra vocês de Curitiba é do lado. Mas era a briga que eu tinha. Os caras, o que você tá fazendo no Rio Maina, cara? Por que você não alugou uma casa aqui perto? Eu falei, cara, mas são 10 minutos, 15 minutos. É igual a gente fala, daqui na praia pro Rincão, pra nós, é longe. Pra quem vem de Curitiba é do lado. É do lado, exatamente. É um pulo. Floripa, que era do lado. É muito próximo, tudo é muito próximo pra gente. E aí a gente morou ali no Rio Maina 2 anos, um ano. E aí o Rafael... Aí eu saí da empresa que eu tava. Não foi legal? Fui para outras empresas, aconteceram algumas Tiveram coisas. algumas negociações de voltar para Curitiba. Eu falei, outra mudança, pelo amor de Deus, com filho pequeno, não. Nossa, cara. Não, pelo amor de Deus, vamos ficar aqui. Mudança para mim agora é só se eu vendo tudo. Eu não levo mais nada. Esse negócio de botar coisa em caminhão, eu falei que não dá mais. Não dá. Se é pra fazer mudança, ou é pra vender tudo que tem. Aquela mundaréu de caixa, gente, pelo amor de Deus, não é. Não, aquilo ali eu já... E a gente já tinha se mudado 1000 vezes. Porque em Minas a gente mudou muitas vezes. A gente de comprar casa em Sara, enfim. 90% das coisas vocês não tinham mais original, né? Vai mudando, vai perdendo, vai comprando coisa nova. E pior, depois que nós viemos pra cá, aqui é 220, né? E assim, todos os nossos elétricos eram pouco que nós tínhamos lá tinha que vir com um transformador e coisa. Não queimaram nada aqui? Não. Sempre tem essas tretas sempre que tem. Nós tínhamos que comprar, na verdade, transformador, cada dia comprava um transformador. É porque ao contrário, quando a gente vai pra lá, não queima no 110, né? Ele funciona mas aqui meio... não. Aqui ligou, foi pro saco. E aí foi isso, agora a gente mudou. Mas tudo bem, mudaram pra Içara. Mas daí você decidir fazer um negócio de rango pra vocês, outra treta. Aí outra coisa, eu vim grávida do Lucas, pandemia, aquela confusão toda, no meio do caminho, fiquei doente, fui pra Curitiba, fiz um tratamento, voltei. Aquela confusão. E aí, quando a gente voltou definitivamente... Não, aí nesse meio do caminho eu falei, Rafael, pelo amor de Deus, eu não aguento ficar à toa mais, Rafael. A gente já tava acabando, a pandemia, né? Acabando e tal. E aí você não tava trabalhando? Não, tava do lar. E eu ligada no 360. Você é meio agoniada. Sou meio agoniada. E aí eu lembro que o Lucas com 3 meses e o Rafael, vou começar a trabalhar. Aí o Rafael, tá louca, Ana Rosa, pelo amor de Deus, você tá amamentando a criança ainda. Eu falei, mas eu não dou conta de ficar. Aí eu inventei de fazer um negócio em casa.
E aí eu abri uma coisa de tábuas de frios. E comecei a vender essas tábuas de frios e começou a dar certo. E o negócio foi ganhando proporção e tal. Aí no meio do caminho eu falei, nossa, eu vou vender assados. Aí o Rafael, como assim? Eu falei, vou vender, vou fazer um trem, um churrasco americano aqui. O negócio é fazer alguma coisa. Compramos uma pit, né? Uma defumadora. Daí, uma máquina de vácuo. Foi. E aí começamos, cara, vamos começar, enfim. Investimos um rio de dinheiro, aí fico doente. Vou pra Curitiba, fico um tempo em Curitiba fazendo meu tratamento. Aí quando eu voltei, eu perdi o time, eu perdi muitos clientes. Eu voltei meio debilitada, então eu não conseguia voltar de fato a fazer a cozinha, chamava Cozinha Saborearte. E aí eu não consegui voltar pra cozinha, a gente tava no meio da mudança da nossa casa, a gente não tinha uma cozinha dentro de casa. Eu tinha uma cozinha que era na nossa área de churrasqueira. E aí eu tenho 2 cachorros, um gato, eu falei, gente, não dá, né? Eu falei, não dá. Aí parei. Só que voltei a trabalhar. Falei, não, eu vou voltar a trabalhar. Eu não vou trabalhar com isso, mas eu vou voltar a trabalhar. Fui pro mercado, voltei a advogar. Eu sou advogada de formação. Voltei a advogar, fiquei advogando um tempo. Aí nesse meio tempo, o que acontece? Eu tenho dó dele, cara. Coitado, cara. Tu é louca pra caramba. Não, mas você não tem que ter dó. Eu tenho dó do cara, eu tenho dó dele, porque ele deve ter passado um perrengue contigo, hein? Não. Tu agoniada do jeito que tu é. Na verdade, eu acho que a gente... Homem se defende, tu sabe, né? Tu viu como não, mas a gente se equilibra, mano. Sabe por quê? Porque o Rafael... Eu também sou agoniado. Eu também. E o Rafael... Mas o Rafael é mais lento, assim. E aí vamos, Rafael, vamos, aquela coisa Entender toda. como elogio isso aí. Entender como elogio, tá? Aí, nesse meio tempo... Pode falar, Rafael, agora é a sua parte. Não, e daí esse meio tempo, na verdade, essa questão de abrir o negócio, a Ana sempre falou, porque nós temos que fazer o nosso próprio negócio, porque tem tantas coisas que dão certo, porque a gente não pode ter o nosso, Então a gente nunca teve coragem de trocar o certo pelo duvidoso, né? Então, né, os nossos salários sempre pagaram muito bem as contas, sempre nos proporcionaram um estilo de vida legal e tudo mais. E é difícil você largar tudo, entendeu? E assim, como bons brasileiros, aí a gente é difícil de guardar dinheiro, não guarda e tal, tem que fazer uma dívida, E só aí... uma observação, Rafael vem de uma cultura, de uma criação de uma pessoa que trabalhou na prefeitura, funcionário público. Então ele tem uma pegada da segurança. Minha cabeça é isso. Eu não, assim, eu fui criada numa família de empreendedores. Então era completamente diferente. Eu falava, cara, vamos fazer que vai dar certo. Primeiro faz, depois a gente vê. Isso, eu sou assim, primeiro faz, depois a gente vê o que vai dar lá na frente. E aí eu nunca, assim, vou pedir demissão, vou parar de trabalhar para isso, e as oportunidades sempre ocorreram, assim, na minha vida, assim, sempre convites para trabalhar em outra empresa e tal. E aí, por fim, eu fui demitido da última empresa que eu tava. E foi uma demissão meio traumática, porque foi um convite, a pessoa me convidou para trabalhar e tal. E de repente, enfim, não deu certo. E eu olhei pra Ana e falei, Ana, então acho que esse é o momento. Vambora. Acho que até por uma semana ali, a gente titubeou cara, vamos voltar pra Minas, voltar pro negócio. E daí ele saiu da empresa, ele me ligou e falou, sabe sua vontade de abrir um negócio? Eu acho que agora é a hora. Ele não falou que tinha sido demitido? Não, ele falou isso. Ele falou, Ana, sabe a sua vontade de abrir um negócio? Eu acho que agora é a hora. Eu, sério, toda feliz. Sério? Por quê? Fui demitido. Eu falei, meu Deus do céu, tá, Rafael? Forma de ver o mundo. Forma de ver o mundo boa. O copo sempre cheio. Sempre cheio. E aí... E aí foi isso. E daí a gente, então esse é o momento. Tá, mas daí decidir abrir por exemplo, um açougue e uma parrilha. É outra parada. Então, porque assim, teoricamente teríamos que abrir o quê? Um escritório de advocacia ou uma transportadora, que é o que a gente sabe fazer. Também, né? Mas a gente queria dar uma guinada e a gente sempre gostou disso, entendeu? Então, por exemplo, daí começamos a pensar em negócio. Daí minha sogra, hipocondríaca, não abriu uma farmácia. Falei, putz, boa ideia, né? Farmácia deve dar dinheiro, tem bastante gente, bastante farmácia aberta e tal. Aí fomos atrás das farmácias, entendeu o negócio, a gente viu que era... farmácias. Que não era tão fácil. Foi isso que eu falei. Eu falei, bom, tem farmácia, no mesmo cruzamento tem farmácia em todas as esquinas. Esse trem dá dinheiro, vamos fazer esse trem. Não é possível, né? E aí vem isso. E daí assim, não é isso e tal. Daí eu falei, e eu já falava há tempos, cara. Queria o quê? Uma casa de carne? Açougue. Porque assim, a gente chegou aqui e a primeira coisa, semanas trabalhando, enfim, quando eu vim pela Ouro Negro, pela transportadora, e eu lembro que eu entrei falar com a Priscila e falei, Priscila, onde tem um açougue? Ela falou, não tem.
Só tem um açougue, que é o Joster, do JP. E só. E tem um ali, União e tal, ali no centro. E, enfim, não tem açougue. Não tem açougue. Eu falei, mas credo, como é que não tem açougue? Fomos lá no JP, compramos a carne, tudo mais e tal. E aí ficamos nessa durante 3 anos praticamente. Não, e aí eu não me adaptei com as carnes do mercado porque eu não sabia o que eu tava comprando. Não sabia mesmo. E assim, eu sempre gostei muito de cozinhar. E aí eu gostava de entender, eu queria ir no mercado e ver, pegar, sabe, sentir assim. Entendi. Aí eu falei, não, Rafael. E aí nessa veio a ideia, o Rafael falou, cara, vamos abrir um açougue. Eu falei, tá, vamos abrir um açougue, mas junto a gente vai abrir um restaurante. O Rafael, Rosa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, claro que tem. Tudo junto. Vamos abrir um restaurante. A minha condição é isso. Eu não sei falar carne, meu filho. Não sei desossar uma carne. Eu não vou abrir esse trem aí, deixa eu cuidar de outra coisa. Aí o Rafael, não, beleza, então vamos. Não, aí ele falou, não, de jeito nenhum. E quando ele começou a fazer um estudo de viabilidade do negócio, ele achou um cara que vendia refrigerados, geladeiras e tal. E esse cara falou, tem um cara bom pra te indicar que pode te dar uma consultoria se você quiser abrir de fato. E aí veio o Michel, da Queter, lá em Floripa, que foi uma luz na nossa vida. E aí o Michel falou, gente, beleza, eu faço a consultoria para vocês, mas eu quero fazer um convite. Venham até a nossa casa de carnes para vocês conhecerem a nossa casa de carnes. E eu falei, fechou? Chegamos lá, mano. Era tudo que eu queria na minha vida. Exatamente. E era bem, era o conceito era exatamente esse. E a casa de carnes, e a parrilha. E eu falei, Rafael, viu como é que dá? É isso aqui. E aí a gente saiu de lá. Em Floripa? Em Floripa. Floripa? Queter. Tem no Estreito. E tem uma em Palhoça. Alameda Food Park. Quando eu vou, eu faço questão de não sair de casa, Floripa. É o contrário, eu não quero sair. Mas não é nem na ilha, o que é uma coisa maravilhosa. Você não tem que ir lá passar aquela ponte, entendeu? Aí no Estreito, E ali é bem tranquilo de chegar e tal. Aí a gente viu e falou, nossa, gente, é isso aqui. E a gente começou a trabalhar pra gente abrir a casa de carne. Mas quanto tempo demorou? Outubro. De outubro. Foi outubro. Rapidinho, assim? Não. 2-3 meses. Daí outubro, foram até dezembro, a gente começou. Até dezembro, foi outubro ou dezembro, assim, fazendo estudo, vendo, olhando o local, fazendo orçamento de tudo. Como é que vocês acharam o Içara, aquele local ali? A gente comprava, a gente já morava lá. A gente achou nossa casa lá, porque aí o Rafael, a gente morava de aluguel. Daí o Rafael, cara, eu quero comprar uma casa, eu quero sair do aluguel. Aí achamos essa casa que a gente mora hoje. Onde é que é? Ali na Tereza Cristina. Ali pra trás. Na frente do Tigrão ali. Tá, beleza. E assim, era uma briga, na verdade, porque a gente vem... do ladinho ali. Super perto da loja. E a gente loja. começou a procurar casa e, na verdade, as casas aqui, elas têm, por padrão, ou algumas delas, pelo menos, não ter laje. Entendeu? E é geralmente forro, de gesso ou de madeira e não tem o laje, entendeu? Tem muito a casa assim. E não, né? E tinham casas boas que a gente ia ver, não tem laje, é muito quente. A gente era morou muito quente ou muito frio, entendeu? Não tinha aquele isolamento, a gente era acostumado com isso. Essa casa do Rio Maina era assim, a gente sentiu um frio, um calor tão grande naquela casa. Era frio e calor? Frio quando era frio e calor quando era calor, porque era muito, não tinha um isolamento térmico assim. E aí a gente achou essa casa, eu falei, Ana, a primeira que a gente achar vai ser essa. E daí achamos lá, em Içara, Tereza Cristina, daí para nós, como pra nós tudo é perto, falei, Içara e Criciúma é um bairro e pau, e vamos aí, e deu tudo certo. E aí quando começamos a ver loja, eu falei, por que não Içara? Né? Porque é uma cidade interessante, uma cidade que cresce muito. A gente achou um ponto que é na beira da SC, a gente quer pegar fácil, isso, a gente quer pegar essa questão de ida ao Rincão, né, passar e comprar carne conosco, entendeu? Então é no centro, então todos os bancos, muitos bancários, muitos médicos, dentistas almoçam com a gente hoje ali. Então, mas daí vocês têm 3 negócios, vai. Vocês têm o almoço, que é um negócio, vocês têm o açougue, que é um negócio, né, com carnes selecionadas, carnes nobres, e vocês têm a parrilla, que eu posso ir lá e arrancar o que eu quiser. Exatamente. Quer dizer, e a gente tem os eventos, né? Que a gente faz eventos. Vocês fazem evento fora ainda. Fora,
Você contratar vocês fazer o churrasco, uma parada, vambora. Sim. Vocês mandaram um hambúrguer pra gente, outro maravilhoso, por sinal. É um outro negócio também. É um outro negócio. E a gente fala muito sobre isso, porque o hambúrguer, ele vem criando uma proporção muito legal. A aceitação do nosso hambúrguer está sendo muito, muito, muito legal mesmo. E a gente pensa em criar um braço da OAK ali em relação à parte do hambúrguer, assim, sabe? Nós fizemos a noite da quarta-feira, que é a noite do burger, então tem um hambúrguer da casa, que é o AWAK, que ele fica num preço promocional. Já venderam hambúrguer para aquele neném que chegou ali ou não? O nenenzinho que vai entrar comigo ali, é o Lucão Colonete, tem que ser uns 20 hambúrguer pra subir o nenenzinho. Aquele é o público-alvo. Não, aquele ali eu quero ver vocês vender pra ele. Me dá aquele pacote que eu te dei, eu vou trocar e vou dar pra outra pessoa. E aquele ali você vai ver, pô. Tá, mas são vários, mas eu falo, por exemplo, eu comprei o Prime Rib lá com vocês, 2. Maravilhoso, cara. É outro nível de carne. A gente conversava sobre isso. Quando você compra uma carne dessa, você tá buscando outras coisas. Você já compra um corte selecionado, com um marmoreio incrível, uma carne de qualidade altíssima. Mano, a gente fala internamente lá com o time e entre nós que qualidade é uma obrigação, né? Hoje, qualidade não é um diferencial. Pelo menos na nossa cabeça tem que ser uma obrigação. Então, a gente preza muito pela prestação, pelo prestar carne, vender uma carne de qualidade. Então, isso pra gente é a primeira linha de tudo, cara, qualidade. E aí vem uma necessidade nossa. A gente tenta atender uma necessidade que nós tínhamos, que é uma carne limpa, uma carne porcionada, uma carne cortada do jeito que o cliente quer. Então, você chega lá, isso aqui é um Prime Rib, Ana, eu quero um Prime Rib de tantos gramas, mais ou menos. A gente consegue fazer, sabe? E assim, geralmente as pessoas abrem negócios que elas dominam, né? E com a gente foi o contrário. A Ana domina a cozinha, mas assim, sabe cozinhar, mas nunca trabalhou numa cozinha ou teve uma cozinha industrial de grande volume, né? E eu sempre fui um churrasqueiro de meia tigela, entendeu? Aquele cara que gosta de churrasco, essencial o churrasco no final de semana, nós fazíamos muito, mas eu não conheço, quer dizer, não conhecia de carne. Então, assim, esse era o grande problema. Então, hoje eu vejo que as minhas dores são as soluções que eu tento passar no açougue. Das questões de porcionamento, de qual carne usar para qual tipo de prato. Eu vou fazer uma carne de panela, que carne que fica boa? Né? Fazer um bife, que carne que vai ficar boa, Rafa, que não vai ficar dura? Se eu voltar 30 anos, 20 anos e lembrar do meu pai comprando carne, tinha 4 carnes. Era picanha. Agora gourmetizou demais. Né? Não, era picanha, lombo, era lombo, entendeu? Costela, era o clássico, e granito. Eu me lembro disso, cara. O resto, ninguém falava em carne. Não. Meu pai só comprava isso. Sim. Era bem específico. E hoje, gente, se aproveita. Na verdade, se aproveitava também antigamente, mas hoje você vende tudo e qualquer coisa, parte do boi. Até o berro a gente aproveita do até o berro. É verdade. Então, assim, hoje a gente foi até num curso lá em Floripa, que era voltado para açougues e tal. Cara, a gente fala do terroir do boi, sabe? Do gosto, do pasto que o boi pasta. Faz o seguinte, vocês estão convidados para voltar agora com o Dinão, vocês vão ter que bater um papo com ele agora. Vocês são patrocinadores do dia, né, cara? Então, oficial, vocês vão voltar. Quero agradecer vocês pelo carinho, principalmente pela confiança da 92. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Né? Eu falo muito de química, acho que desde a primeira vez que a gente já conversou, quando rola a química não adianta. Rola confiança, rola a química e daí pra frente é tudo mais fácil. Verdade. Né? Então, e aí vocês estão vendendo carne, que é uma coisa que a gente adora, então não tem erro, tá? Não. Tá, obrigado pelo carinho, prazeraço ter vocês aqui comigo. Imagina, mano, obrigada mesmo. Posso mandar um beijo? Com todos, vai lá. Beijo pro meu filhote Lucas, tá tem 3 anos só, mas com a minha mãe lá, Luquinhas, beijo. Pra nossa família, né? Minha mãe deve estar ouvindo. Mandou pra todo mundo. Meu pai aí que ajudam a gente tanto nesse empreendimento, que não é fácil. Tá todo mundo aqui já? Tá. A família toda? Não, minha mãe tá em Curitiba. Tua mãe em Curitiba. Meu pai tá aqui e minha sogra e meu sogro estão aqui. E pro time que tá aí, aguentando o almoço sozinho, gente, brigadão. Então, faz o seguinte, eu combinei com o Dino, sexta-feira, já falei, nós vamos sair às 2 do Manos e nós vamos pra lá. Fechou. Aí eu quero ver o que vai rolar lá, tá? Eu já combinei com ele aqui. Tem uns metidos que vão querer ir junto, eu já sei como é que funciona. Só não leva o Fernando, cara. Eu vou ver. Gosto muito dele. Eu quero ver vocês mandar um rango pro Lucão Colonete. Agora, o cara é campeão mundial. Vocês vão ver a parada aí que o cara tá entrando aqui, tá? Vocês vão ver a treta que é. Rafa, obrigado. Obrigada, Açougue é o AK ou AK Açougue? O Instagram é @AWAK Açougue. É mais fácil, @AWAK Açougue. AWAK Açougue, né? Segue a gente lá, não é só carne pra churrasco, carnes pro dia a dia.
vocês vão gostar. Tem de tudo, né? Tudo. Tem de tudo. A gente vai publicar muito mais coisas juntos aqui. Vocês vão ver comunicação na 92. E não esqueça de uma coisa: se você não gosta de churrasco e de uma boa comida, um bom sujeito você não é também, né? Não. Obrigado, valeu.